Olá, amante do terror. Hoje eu vou lhes contar o que são as Forças-Tarefas Móveis da Fundação, conhecidas como MTFs, Mobile Task Forces. As anomalias que são contidas pela Fundação SCP não aparecem nas celas por si próprias, né? Pois é, os soldados de campo da Fundação precisam capturar as anomalias e levá-las para as instalações para serem classificados como SCPs. Porém, logicamente, há aquelas anomalias que não podem ser contidas por meios convencionais, e é nesses casos em que entram as MTFs ou FTMs, Forças Tarefas Móveis. As MTFs são compostas por soldados de elite da Fundação, basicamente os melhores dos melhores, soldados experientes e calejados na captura de anomalias que partem para um patamar superior. É como se fosse a SWAT dos Estados Unidos. Mas ao contrário da SWAT, não existe só uma MTF, nem duas e nem três. Existem cerca de 49, cada uma com uma função, seja ela capturar anomalias ou simplesmente coletar mais informações sobre elas. As forças-tarefas podem ser tanto um batalhão inteiro de soldados altamente armados com veículos blindados equipados com explosivos e suporte aéreo com caças, helicópteros com mísseis, ou também pode ser um pequeno grupo de especialistas de elite que investigam as anomalias. Então há essa discrepância. A organização varia bastante de acordo com as necessidades do momento. Se for o batalhão de soldados, eles seguem a hierarquia militar, ou seja, soldado, cabo, sargento, subtenente, aspirante, tenente, capitão, major, coronel, general e marechal. Já se for uma unidade menor, a organização tende a ser mais informal ou esotérica, o que significa que eles tendem a seguir uma doutrina sobrenatural. Os comandantes variam de força para força, tendo que seguir de acordo com a sua responsabilidade. Um comandante de um batalhão geralmente opta por dividir em times para cobrir mais terreno e liderá-los de acordo com a operação. Já o comandante de uma unidade menor opta por seguir com um único time na própria localização da operação. Os soldados também variam, podendo ser aqueles que já se conhecem há décadas ou aqueles que se conheceram agora em uma força-tarefa montada em cima da hora para controlar uma ameaça. E geralmente são essas que são frequentemente desativadas, pois quando uma MTF é criada somente para um momento específico, ela é dissipada logo em seguida. Bom, agora que já falamos sobre o que são as MTFs, vamos abordar algumas delas e o que os soldados delas fazem. MTF Beta 7 Mad Hatters. Os soldados da Beta 7 são especializados em capturar e conter anomalias que oferecem risco biológico, químico ou radioativo ao extremo, assim como limpar ou controlar as áreas que foram afetadas por anomalias do tipo. Também são responsáveis por antecipar possíveis ações pandêmicas anômalas que possam acontecer. Eles ajudaram na contenção do SCP-400, 550, 1280, 1393, 2133, 2376, 2438, 2810 e 3016, todos eles com anomalias biológicas, químicas ou extremamente radioativas. MTF Tau 5 Samsara. Estes nem sequer são humanos. Eles são 4 ciborgues, cujas peças foram feitas a partir da carne de um deus morto, o Loe, Lord of Endowments, ou Sod, o Senhor dos Dons, uma divindade que buscava facilitar a apoteose, ou seja, facilitar a tornar humanos em deuses, que queria levar os humanos a um novo patamar de existência, bem parecido com os sarkicistas, aliás, e ele teria a habilidade para isso. Os ciborgues que foram construídos a partir da carne dessa divindade são muito superiores a humanos comuns e até mesmo ciborgues, pois, além de serem máquinas, ainda possuem capacidades extraordinárias que nenhum outro possui, tais como regeneração superior. Se você atirar 3 vezes no peito de um humano normal, ele morre. Se você atirar 3 vezes no peito de um ciborgue, ele ficará fraco ou até aleijado.
Já se você atirar no peito de um Samsara, ele nem vai piscar e o ferimento se recuperará em instantes. Eles podem até mesmo terem os corpos inteiramente recriados através das células do Senhor dos Dons. Facilidade de integração. Você sabe qual a maior dificuldade de realizar um transplante de órgãos? É garantir que o sistema orgânico aceite o novo órgão e não tente destruí-lo. Mas os Samsaras não têm esse problema, já que os seus corpos se adaptam a qualquer nova prótese, por conta que o Sod, o Senhor dos Dons, repudiava o conservadorismo. Habilidade taumatúrgica. Por mais que não tenha especificado, pelo fato de eles serem derivados de um deus morto que buscava a apoteose e tinha poder para fazê-lo, os Samsaras podem ter um poder que literalmente se equipara ao de um deus. Os Samsaras são usados para lidar com anomalias mágicas, taumatúrgicas ou psionicas. MTF Epsilon 11 Nine-Tailed Fox. Forças especiais que contam com 9 especialistas veteranos em suas áreas. Eles são usados nos raros casos de fim de mundo, classe XK, Apocalipse, classe ZK, fim de realidade, ou em violações iminentes na contenção de um SCP muito perigoso. MTF Ômega 7, a Caixa de Pandora, e MTF Alpha 9, Última Esperança. A MTF Ômega 7 foi experimental, que utilizaria SCPs humanoides para campo, ou seja, para capturar ou conter outras anomalias, mais especificamente, conter o SCP-076. Mas por que foram? Essa MTF foi centrada em torno do SCP-076-2, um misterioso espadachim sobrenatural que teve origem no Oriente Médio e foi encontrado em um caixão de pedra. Os agentes dessa MTF foram escolhidos por ele, juntamente com mais 2 SCPs. Só que depois de um longo tempo de paz, esse espadachim começou a ficar inquieto e instável, e então eles acabaram por explodir os nucleares no local para contê-lo. Então a Ômega 7 foi dissolvida, mas depois a MTF Alpha 9 foi constituída para ser uma nova versão da Ômega 7. Seu objetivo é treinar novos SCPs Taumiels para conter novos SCPs, por isso que essa MTF é chamada de A Última Esperança, porque é exatamente isso que são os Taumiels, a carta na manga, a esperança que está no fundo da caixa de Pandora. MTF Alpha 1, a mão direita vermelha. Eles são a elite da elite, mas não no sentido de ser mais poderosa ou fazerem mais que as outras MTFs, e sim por um outro motivo. Eles são constituídos pelos melhores e mais fiéis agentes da Fundação, os melhores dos melhores. Porém, o que faz ela ser tão temida não é por causa disso, é por causa de 2 outros pequenos motivos. Essa é uma MTF onde os funcionários se dirigem diretamente aos membros do Conselho O5, um dos maiores mistérios da Fundação, onde nenhum funcionário de menor escalão sabe sequer como eles são, mas os agentes da Mão Direita Vermelha sabem muito bem e servem diretamente a eles, e mais, são os principais responsáveis pelo seu sigilo e segurança. O segundo motivo é o que a maioria aqui já suspeita. Saiba que os líderes da insurgência do caos são formados por membros do MTF Alpha 1. E eu não sei se eu já te falei, mas os membros do Alpha 1 sabem um pouco demais sobre os membros do Conselho O5. Faleceu.